A graça e a paz de Jesus Cristo. Nós estamos fazendo a leitura do livro Uma Vida com Propósitos, do pastor americano Rick Warren. Nesse livro, ele apresenta um devocional. Devocional é um livro que nos traz uma meditação para aprendermos mais do nosso relacionamento com Deus. E esse devocional foi organizado para ser um devocional de 40 dias. Nesses 40 dias, você separa, reserva 40 dias da sua vida, todos os dias, entre 30 e 40 minutos. Apenas isso. 40 dias em que você gasta de 30 a 40 minutos para você ler sobre um dos 40 dias aqui. E quando você termina de ler esses 40 dias, você entende que a sua vida é uma vida com propósitos. Muitas pessoas estão batendo a cabeça, pensando: por que eu estou aqui na Terra? O número de pessoas que está frequentando clínicas de psicologia e clínicas de psiquiatria tem aumentado. O número de pessoas com vários tipos de transtornos mentais, bipolaridade, borderline, narcisismo, pessoas que se automutilam, pessoas que pensam em praticar o suicídio, pessoas que bebem demais, pessoas que usam drogas, pessoas que estão mergulhadas na prostituição, pessoas que estão deprimidas, tomando medicações controladas, tem aumentado porque as pessoas não sabem qual a razão pela qual nós vivemos. Muitas pessoas, inclusive, dizem: eu não sei por que eu nasci, por que eu estou aqui. Se você conhece pessoas que estão nessa condição, sugiro que você dê de presente esse livro, que se chama Uma Vida com Propósitos, desse pastor americano Rick Warren. Ou que você compartilhe os vídeos aqui do canal que nós estamos gravando cada um dos dias desse devocional aqui no canal. Você pode ir na seção das playlists e você vai encontrar uma lista de vídeos que se chama Uma Vida com Propósitos. E todos os vídeos que foram gravados até agora estão ali reunidos, desde o dia 1 até o dia 29. Hoje nós vamos gravar o dia 30, que fala sobre formado para servir a Deus. Mas antes de começarmos a ler esse dia 30, eu vou apresentar um resumo sobre os 40 dias desse livro. Esse livro se reúne em 6 partes. A primeira parte fala sobre, afinal de contas, por que estou aqui? E ele reserva 7 dias para responder essa pergunta: por que nós estamos aqui? No dia 1, ele fala que tudo começa com Deus. Como Deus criou todas as coisas, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós nascemos para Deus. Deus foi aquele que nos formou. Então tudo começa com Deus. Quando as pessoas não entendem que tudo começa com Deus, elas ficam perdidas, sem uma referência. Se você não sabe onde as coisas começam, você fica sem propósito. No dia 2, ele fala sobre você não é um acidente do acaso. Então ele fala que a cidade em que você nasceu, a família em que você nasceu, tem um propósito de Deus para você. Você pode ter nascido em um lugar ruim, pode ter nascido numa família em que houve divórcio, pode ter sido adotado, mas tudo isso tem uma colaboração na sua história e tem um propósito, que se você se achegar a Deus, você entenderá o propósito e você vai parar de reclamar e ver a vida de uma forma negativa. No dia 3 ele fala o que dirige a sua vida. Ele faz alguns questionamentos, o que tem dirigido você. No dia 4 ele fala que todos nós fomos criados para sermos eternos. É por isso que todas as pessoas em algum momento da vida perguntam: será que existe vida após a morte?
Para onde eu irei depois da minha morte? Porque Deus colocou isso dentro de nós. Nós somos seres eternos. No dia 5, ele fala sobre entendendo o ponto de vista de Deus a respeito da vida. E ele fala que, para Deus, a vida é um teste. Por isso, todos nós passamos por provações aqui na Terra. Para Deus, a vida, além de ser um teste, é um cargo de confiança. Todos nós temos dons, talentos e habilidades que nós recebemos de Deus para que nós possamos ajudar os outros, para que nós possamos servir os outros. Quando eu entendo isso, eu consigo encontrar um caminho para ver qual é o propósito de Deus na minha vida. O que eu estou fazendo em relação a ajudar o próximo, em ajudar o outro? Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou cumprindo o meu propósito. E no dia 6, ele fala sobre mais um ponto de vista de Deus. A vida é uma atribuição temporária. Nós estamos aqui para realizar as nossas tarefas apenas provisoriamente. O objetivo final é encontrarmos com Deus. E no dia 7, ele faz um resumo em que ele dá o título assim, A Razão de Tudo. E nesse dia 7, ele resume quais são os propósitos. O livro é Uma Vida com Propósitos. Existem 4 propósitos para todos nós. O primeiro propósito, você foi criado para adorar a Deus. E aí do dia 8 ao dia 14, em 7 dias, o pastor Rick Warren vai explicando como que nós agradamos a Deus. Depois, o segundo propósito, você foi chamado para fazer parte da família de Deus. Então, do dia 15 até o dia 21, ele reserva 7 dias explicando para nós o que significa fazer parte da família de Deus. Fazendo um resumo do segundo propósito, nós já lemos, quem está acompanhando a leitura sabe que no segundo propósito, o pastor Rick Warren explicou a importância de fazermos parte de uma igreja local. Quando fazemos parte de uma igreja local, podemos orar uns pelos outros, podemos nos ajudar uns aos outros, podemos servir uns aos outros. Então a igreja tem essa importância. E quando nós fazemos parte da família de Deus, nenhuma família é perfeita. Não existe, portanto, igreja perfeita. Na igreja existirão pessoas que estão buscando o aperfeiçoamento e o seu relacionamento com Deus. Então não espere igreja perfeita. Depois, no dia 22 até o dia 28, ele reservou 7 dias para falar do terceiro propósito. Você foi chamado para ser semelhante a Cristo. Então, o primeiro propósito, somos chamados para adorar a Deus. Segundo propósito, para fazer parte da família de Deus. Terceiro propósito, sermos semelhantes a Cristo, porque Cristo é o modelo da família de Deus. E agora nós estamos lendo o quarto propósito que começamos ontem. Vai do dia 29 até o dia 34. 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Nesses dias, nós estamos lendo o propósito 4. Você foi moldado para servir a Deus. Todos os seus dons, as suas habilidades são para servir a Deus. No dia 35, daqui a alguns dias, nós vamos chegar no propósito 5. Todos nós fomos chamados para uma missão, evangelizar, falar a respeito do amor de Deus para outras pessoas. Então, esse devocional tem essa proposta de entender esses propósitos. Vamos agora para a leitura do dia 30, que é o dia 2 do propósito 4. Você foi moldado para servir a Deus. Dia 30. Formado para servir a Deus. Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Jó, capítulo 10, versículo 8. O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Isaías, capítulo 43, versículo 21. Aqui tem um QR Code
que tem um vídeo que foi preparado pelo pastor Rick Warren e pela sua equipe. Eu vou colocar esse QR Code aqui no centro da tela. E se você tiver interesse em assistir esse vídeo do pastor Rick Warren, da equipe dele, você pode pegar a imagem pode pegar o seu telefone celular, escanear esse QR Code e ele vai direcionar você para o vídeo que foi preparado pela equipe do livro. Se você não conseguir escanear ele, você pode dar um pause aqui no vídeo para poder fazer a leitura da imagem. Agora nós vamos para a leitura do dia 30, formado para servir a Deus. Vamos à leitura. Você foi formado para servir a Deus. Deus formou cada criatura neste planeta com uma qualificação especial. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam e alguns voam. Veja que ele está falando sobre habilidades aqui. Cada um tem um papel especial a desempenhar conforme foi moldado por Deus. O mesmo ocorre com os humanos. Cada um de nós foi concebido ou formado com exclusividade para a realização de determinadas tarefas. Antes de os arquitetos projetarem um novo prédio, eles primeiro perguntam: para que propósito? Como será usado? A função pretendida sempre determina o formato do prédio. Antes de Deus criar você, ele decidiu que papel queria que você desempenhasse no mundo e o moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. Você tem essa constituição porque foi formado para exercer um ministério específico. A Bíblia diz que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10, parte A. A palavra poema vem do termo grego que também é traduzido por criação, manufatura. Você é uma obra de arte, feita manualmente por Deus. Não é produto de linha de montagem, em série, feito sem nenhum cuidado especial. Você é uma obra-prima original, exclusiva e criada sob medida. Aqui nesse ponto, podemos fazer o seguinte comentário. Tem muitas pessoas que dizem: eu não sou tão isso ou tão aquilo quanto o fulano ou quanto a cicrana. O texto está dizendo aqui: você não foi feito para ser igual ao fulano ou à cicrana. Você foi feito com exclusividade por Deus. Você não foi criado numa linha de série para ser igual a outra pessoa. Você é uma obra-prima de Deus. Você foi criado para realizar um ministério e um propósito específico que Deus colocou para você. Se você entende isso, você para de ficar se comparando com outras pessoas. E você passa a buscar entender qual a razão pela qual Deus fez você. Qual o propósito de Deus específico para você. Continuando a leitura aqui. Deus, subindo aqui a tela, Deus propositadamente o formou para que você o servisse de um modo que tornasse seu ministério singular. Você é único. Ele cuidadosamente misturou o coquetel de DNA que o criou. Davi louva ao Senhor por essa magnífica personalização. Tu fizeste tudo com delicadeza, as partes interiores de meu corpo, e as uniste no ventre de minha mãe. Obrigado por me teres feito de maneira tão maravilhosamente complexa. O teu trabalho é maravilhoso. Isso está no Salmo 139, versículos 13 e 14. Como disse Ethel Waters, Deus não cria sucata. O Senhor não apenas o moldou antes de seu nascimento, mas planejou cada dia de sua vida para favorecer o processo de formação. Davi continua: cada dia da minha vida foi registrado no teu livro. Cada momento
foi determinado antes mesmo que um só dia houvesse passado. Salmo 139, versículo 16. Isso significa que nada em sua vida é insignificante. Deus usa tudo que acontece, visando moldá-lo para o ministério e torná-lo habilitado para a obra do Senhor. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não lhe daria habilidades, interesses, talentos, dons, personalidade e experiência de vida, a menos que pretendesse usá-los para a glória dele. Identificando e compreendendo esses fatores, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir essa frase. Identificando e entendendo, compreendendo esses fatores, ou seja, as suas habilidades, os seus dons, os seus interesses, como você é, entendendo, identificando você mesmo, recebendo o autoconhecimento, vasculhando, entendendo quem você é e compreendendo isso, você pode descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E tem muitas pessoas que estão se comparando com outras e elas não conseguem encontrar o propósito de Deus para elas, porque estão procurando no lugar errado, procurando em outras pessoas. Aqui uma frase de destaque. Deus jamais desperdiça alguma coisa. Tudo que você passou, tudo que você passa, tudo que faz parte da sua história, tudo é aproveitado por Deus para o cumprimento do seu propósito. Prosseguindo, como Deus lhe dá forma para o ministério? Toda vez que Deus nos dá uma missão, Ele nos capacita com o que precisamos para realizá-la. Essa combinação, sob medida de suas capacidades, é a forma. Forma. Ele coloca aqui um acróstico, né? Acróstico é quando você coloca uma frase embaixo da outra e você consegue ver uma outra palavra na vertical. Então você vê ali que isso é um acróstico. Ele coloca a palavra forma na vertical e de forma você tira do F, formação espiritual, do O, opções do coração, do R, recursos pessoais, do M, modo de ser e do A, áreas de experiência. Então, quando Deus ele quer dar um formato para nós, para que nós possamos exercer o ministério, ele nos dá a forma. A forma significa que ele nos dá formação espiritual, ele coloca opções no coração, ele coloca recursos pessoais, ele trabalha no nosso modo de ser e ele trabalha em várias áreas para nos dar experiência. Vamos ler agora cada uma dessas coisas aqui. Forma, esclarecendo a sua forma espiritual. Deus dá a cada cristão dons espirituais para serem usados no ministério. Veja Romanos capítulo 12, versículo 4 a 8, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7 e versículo 12, Efésios capítulo 4, versículos 8 ao 15. São habilidades especiais exclusivas dos que creem, concedidas por Deus para que os sirvamos. A Bíblia diz: quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Não podemos adquirir dons espirituais nem mesmo merecê-los. Por isso são chamados dons. Eles são a expressão da graça de Deus. Vamos lembrar que graça é o favor imerecido. É um favor que nós recebemos de Deus, que Deus não tinha que dar para nós, porque nós não merecíamos nada, mas Ele, pelo favor dele, nos dá. Então, eles são, os dons espirituais, eles são a expressão da graça de Deus para conosco. Cristo generosamente repartiu seus dons conosco. Efésios capítulo 4, versículo 7. Não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. Paulo explica. Veja que essa frase é muito importante. Não é você que escolhe os dons que gostaria de ter.
É Deus quem os determina. É por isso que muitas pessoas sofrem, porque elas dizem: por que que eu não tenho o mesmo dom que aquela pessoa? Por que que eu não sou igual àquele fulano, àquela cicrana? Porque não é você que escolhe os dons que você gostaria de ter. É Deus que cria cada um de nós. É Deus que determinou os dons que você recebeu dele. Por isso que no dia 1, quando fala tudo começa com Deus, é importante você entender que tudo começa com Deus. Tudo começa em Deus. Quando nós entendemos isso, que é o dia 1 do devocional, você não vai procurar no outro a referência, você vai buscar a referência em Deus. E tem muitas pessoas, aproveitando para comentar aqui, que pensam assim: por que que eu não sou igual ao meu pai? Por que que eu não sou igual à minha mãe? Às vezes o seu pai e a sua mãe é muito bom numa coisa. E você que é pai, você que é mãe, precisa entender que muitas vezes Deus não quer que o seu filho seja uma cópia de você. Tem muitos pais e mães que querem: o meu filho tem que ser igual. E ficam decepcionados quando os filhos não respondem da forma como eles esperavam. O Senhor não criou os seus filhos para serem teus. O Senhor criou os seus filhos para serem dele. Então não é você quem escolhe os dons que gostaria de ter. É Deus quem os determina. E a diferença dentro da sua família em relação aos filhos, em relação aos seus pais, é justamente porque Deus trabalha na diversidade de dons. Ele não trabalha de forma que todos sejam uma cópia uns dos outros. Aprenda a lidar com as diferenças dentro da sua própria família e também dentro da igreja. Tem muitas pessoas que querem que o outro seja exatamente igual a ele. Ninguém tem que ser igual a você. A pessoa tem que ser igual ao que Deus quer que ela seja. Paulo explica: é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Deus aprecia a diversidade e deseja que sejamos especiais. Por isso não há dom que seja concedido a todos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 e 30. E ninguém recebe todos os dons. Se você possuísse todos os dons, não teria necessidade de mais ninguém. E isso destruiria um dos propósitos de Deus: ensinar-nos a amar uns aos outros e a depender uns dos outros. Seus dons espirituais não foram concedidos para seu benefício, mas para benefício de outros, exatamente como outros cristãos receberam dons para beneficiar você. Essa frase é muito importante porque tem muitos cristãos, muitas pessoas que querem ser autossuficientes. Elas ficam com raiva quando elas precisam de alguém, quando elas sentem falta de alguma coisa. E você não deve ser uma dessas pessoas. Você deve entender que nós estamos no mundo e dependemos dos outros. E outros dependerão de nós. E isso faz parte do propósito de Deus, de formar na humanidade um corpo, onde todos podem amar uns aos outros e se respeitar uns aos outros. O dom que você não tem serve para você reconhecer a importância da humildade. E o dom que você tem serve para que você sirva o outro e que o outro veja o quão importante você é. Então, a ideia é: todos somos importantes, todos precisamos uns dos outros e todos somos importantes porque todos podemos usar os nossos dons e talentos para ajudar e servir aos outros. Os dons que você recebeu não são para a sua glória, são para o serviço aos outros. A Bíblia diz: um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Deus planejou dessa forma para que necessitássemos uns dos outros. Quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados. Quando nós lemos essa frase aqui, quando usamos nossos dons em conjunto, todos são beneficiados, isso nos fala a respeito da importância de nos preocuparmos em estarmos numa igreja.
Tem aquelas pessoas que dizem: eu não preciso ir na igreja, eu já sou autossuficiente. Deus mora dentro de mim. Eu sou a igreja. A igreja está no meu coração. Se o meu coração está com Deus, então eu sou da igreja. Não, você não está colocando os seus dons, o seu tempo para colaborar com outras pessoas da igreja que fica local, da igreja que fica próxima da sua casa, onde você pode alcançar pessoas do seu bairro, ou se você não quiser frequentar a igreja que fica no seu bairro, mas uma igreja que fica no bairro vizinho ou em outro lugar, você precisa ter um lugar em que você serve, em que você está reunido com outras pessoas trabalhando com os dons, os teus, em conjunto com os dos outros, para cumprir a missão de Deus. Se os outros não usarem os dons, você será frustrado. Se alguém tem um dom que serve para ajudá-lo, que serve para ajudá-la, e a pessoa não usa, você será frustrado, porque a pessoa não está ajudando você e ela tem o dom que pode alcançar você. Se você não usar seus dons, eles serão frustrados, porque você não está fazendo o que você poderia fazer pelos outros. Por isso, foi nos dada a ordem para descobrir e desenvolver os dons espirituais. Você já parou para descobrir seus dons espirituais? De nada vale um dom não descoberto. Aqui nessa frase, de nada vale um dom não descoberto, tem uma poetisa que disse assim: Deus dá uma estrela para cada pessoa. Alguns acham essa estrela e brilham, e outros nunca encontram essa estrela e vivem na escuridão. Então ele colocou aqui uma frase de destaque que é justamente essa: de nada vale um dom não descoberto. Você precisa buscar o seu autoconhecimento. Você precisa ver quais são as habilidades que você recebeu naturalmente de Deus. Você precisa ver, identificar aquilo que você realiza com facilidade, que todas as pessoas quando olham para você dizem: você é muito bom nisso. Porque daí você sabe, esse é o dom que eu recebi. Esse é o dom que eu tenho. É com isso que eu posso cumprir o propósito da minha vida. De nada vale um dom não descoberto se você não enxerga, não percebe, não sabe que você tem esse dom. Como você vai usá-lo se você nem tem conhecimento a respeito de que você tem esse dom? Por isso ele fala aqui: dedique-se a conhecer o seu dom. Toda vez que esquecemos essas verdades básicas sobre os dons, ocorrem problemas na igreja. Dois problemas comuns são a inveja de dom e a projeção de dom. O primeiro ocorre quando comparamos nossos dons com os dos outros cristãos e nos sentimos insatisfeitos com o que Deus nos deu, tornando-nos ressentidos e ciumentos do modo em que Deus usa os outros. O segundo ocorre quando esperamos que alguém mais tenha nossos dons, faça o que fomos chamados para fazer e se sinta tão entusiasmado quanto nós a respeito desse dom. A Bíblia diz: há diferentes tipos de serviço na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5. Então, a projeção de dom é quando nós queremos encontrar outras pessoas que sejam iguais a nós. Nós temos aqui a inveja de dom, quando eu fico me comparando com os outros, cobiçando e desejando o que é do outro. E nós temos a projeção de dom. Nós queremos que todos sejam iguais a nós, que todos realizem a mesma coisa que nós, para nós nos sentirmos bem. Todo mundo está fazendo a mesma coisa. Os dons espirituais são às vezes, e essas duas coisas, como diz o pastor Rick Warren, são problema. Nós devemos entender que outras pessoas precisam ter dons diferentes dos nossos. As outras pessoas precisam ser diferentes de nós para realizarem justamente aquilo que nós não podemos realizar.
Prosseguindo, os dons espirituais são às vezes exageradamente enfatizados, contribuindo para a negligência de outros fatores que Deus utiliza a fim de nos preparar para o serviço. Os dons espirituais revelam uma chave que nos permite descobrir a vontade de Deus para nosso ministério, mas eles, em particular, não formam o quadro completo. Deus também formou você de 4 outras maneiras. Forma: atentando para as opções do coração. Então aqui nós acabamos de ler a letra F, né? Que é a formação espiritual. Agora nós estamos indo para a segunda parte da forma, as opções do coração. Vamos lembrar que o pastor Rick Warren agora ele está explicando cada um desses pontos aqui, da forma. Nós acabamos de ler sobre formação espiritual. A formação espiritual aqui, que é a letra F, tem relação com os dons espirituais que cada um recebeu. Agora, ele vai explicar as opções do coração, que é o que nós vamos ler agora. Atentando para as opções do coração. A Bíblia usa o termo coração para descrever o conjunto de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos e afeições que você possui. O coração representa a fonte de todos os estímulos, o que você gosta de fazer e o que mais lhe interessa. Ainda hoje usamos a palavra nesse sentido quando dizemos eu te amo de todo o meu coração. A Bíblia diz: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Provérbios capítulo 27, versículo 19. Seu coração revela o você verdadeiro. O que você verdadeiramente é, não o que os outros pensam que você é ou que as circunstâncias o forçam a ser. Seu coração determina o porquê de você dizer as coisas que diz, sentir-se como se sente e agir da forma em que age. Veja Salmos 34, versículo 7, Provérbios capítulo 4, versículo 23, Mateus capítulo 12, versículo 34. Todos esses textos da Bíblia falam sobre o coração. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco único. Assim como temos impressões digitais e padrões de íris e de voz singulares, cada coração bate de maneira diferente. Impressiona saber que, apesar dos bilhões de pessoas que já viveram, ninguém jamais teve um batimento cardíaco exatamente igual ao seu. Do mesmo modo, Deus concedeu a cada um de nós um compasso emocional único que dispara quando pensamos em assuntos, atividades ou circunstâncias que nos interessam. Instintivamente, importamos-nos com algumas coisas e desconsideramos outras. São pistas sobre onde deveríamos estar servindo. Outra palavra para coração é paixão. Existem certos assuntos que despertam nossa paixão, enquanto outros são indiferentes. Algumas experiências nos entusiasmam e prendem a atenção, enquanto outras nos desanimam ou entediam profundamente. Elas revelam a natureza do nosso coração. Então aqui, nesse trecho, o pastor Rick Warren está falando que nós podemos perceber aquilo que mais nos desperta conforme os batimentos do nosso coração. Alguns, quando se fala de música, o coração dispara. Eles ficam alegres porque dizem, eu amo música. Mas outros, o coração dispara quando dizem assim, vamos fazer uma reunião em uma célula para meditarmos na Bíblia. E aquela pessoa fala, eu amo isso. Cada pessoa vai ter um compasso do seu coração, vai ter um despertamento emocional, vai ter uma paixão por alguma coisa diferente. E isso são as opções do coração. E, de acordo com o que o pastor Rick Warren está dizendo, é Deus que coloca essas emoções, essas paixões em cada um de nós, justamente para que possamos cumprir
o propósito que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Por isso, não fique chateado quando alguma pessoa tem um compasso emocional diferente ao seu. Ela foi chamada por Deus para realizar algo diferente. Às vezes nós queremos que as pessoas tenham o mesmo compasso que o nosso, mas elas não terão. Enquanto você crescia, deve ter descoberto que se interessava intensamente por alguns assuntos que não despertavam o menor interesse em sua família. De onde vieram esses interesses? Vieram de Deus. Ele tinha um propósito em lhe dar esses interesses inatos. Seu compasso emocional é a segunda chave para a compreensão de sua capacitação para o serviço. Não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. E aqui vale a pena dar uma parada e pensar que existem pessoas que estão em depressão e que estão sofrendo porque são filhos de advogados, de médicos, de engenheiros, de arquitetos e que esses pais queriam que esses filhos fossem iguais a eles. E muitas vezes você é filho de alguém que exerce uma profissão, um dom, e você tem interesses completamente diferentes e deseja realizar coisas completamente diferentes. Tanto os pais precisam entender essa diferença dos filhos, quanto os filhos não precisam se autocobrar, fazer aquela autocobrança. Eu tenho que ser igual ao meu pai, eu tenho que ser igual à minha mãe. Você tem que ser segundo o que o propósito de Deus foi definido para você. Tudo isso, veja que ele fala, não ignore seus interesses. Tente descobrir como podem ser usados para a glória de Deus. Há uma razão para que você goste de fazer essas coisas. A Bíblia nos manda continuamente servir a Deus, de todo o coração. Veja Deuteronômio capítulo 11, versículo 13. 1 Samuel capítulo 12, versículo 20, Romanos capítulo 1, versículo 9 e Efésios capítulo 6, versículo 6. Ele quer que você o sirva apaixonadamente, não por obrigação. As pessoas raramente se destacam em tarefas que não apreciam ou que não lhes despertam paixão. Deus quer que você use os interesses naturais para servir a Ele e aos outros. Atentar para os impulsos internos pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Vou repetir aqui essa frase, ó. Atentar significa prestar atenção. Prestar atenção para os impulsos internos, para aquilo que te impulsiona internamente, pode indicar o ministério que Deus pretende que você desenvolva. Como você sabe quando está servindo a Deus de coração? O primeiro sinal revelador é o entusiasmo. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo, desafiá-lo ou inspecioná-lo. Você o faz com prazer. Não precisa de recompensas, aplausos ou pagamento porque ama servir dessa forma. O oposto também é verdade. Quando você não se entusiasma com o que faz, é facilmente desestimulado. A segunda característica de quem serve a Deus com o coração é a eficiência. Quando você faz o que Deus o condiciona a gostar de fazer, você se torna bom nisso. A paixão leva à perfeição. Se você não dá importância a uma tarefa, é improvável que se destaque nela. Em contrapartida, os maiores realizadores em qualquer campo são movidos pela paixão, não por lucro ou obrigação. Todos já ouvimos dizer: arranjei um emprego que odeio para ganhar bastante dinheiro, então um dia vou deixá-lo para fazer o que gosto. Isso é um grande erro. Não desperdice a vida num trabalho que não combine com o que há em seu coração. Lembre-se, as maiores coisas da vida não são as coisas. Aquilo que é significativo é muito mais importante que o dinheiro. O homem mais rico do mundo certa vez afirmou:
é melhor uma vida simples, no temor do eterno, que uma vida rica, cheia de pepinos e abacaxis. Provérbios capítulo 15, versículo 16. Não se conforme em apenas alcançar uma boa vida, porque uma boa vida não é boa o suficiente. No final das contas, ela não o satisfaz. Você pode ter muito de que viver e ainda assim não ter para que viver. Vou repetir essa frase. Você pode ter muito de que viver. Ou seja, você pode ter muita riqueza, muito dinheiro, e ainda assim não ter para que viver. Não tem um propósito, não tem uma razão para a qual você está vivendo. Inclusive, essa frase é muito importante porque essa frase explica por que tantas pessoas são tão ricas, têm tanto dinheiro, têm carros importados e luxuosos e ficam dentro de gabinetes, consultórios, escritórios, em lugares tão ricos e elas ficam o tempo todo insatisfeitas. Parece que elas estão vazias, elas estão muitas vezes se automedicando, tomando medicamentos antidepressivos porque elas têm muito de que viver. Elas podem estar em qualquer lugar da Terra, podem comprar tudo o que querem, mas ainda assim elas não têm o para que viver. Para que eu estou vivendo? Em vez disso, continuando aqui na leitura, almeje a vida melhor. Servir a Deus de acordo com o que está no coração. Descubra o que você gosta de fazer, o que Deus lhe pôs no coração, e então faça isso para a glória do Senhor. Voltando aqui, ele colocou essa frase de destaque. Quando você está fazendo o que gosta de fazer, ninguém precisa motivá-lo. Terminamos aqui a leitura do dia 30, vamos para as tarefas. Dia 30. Cada dia nós temos 3 tarefas. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Fui formado para servir a Deus. Então nós lemos hoje, nesse devocional, que todos nós fomos formados para servir a Deus com os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas capacidades e que nós somos diferentes uns dos outros mesmo. Nós não fomos feitos para sermos iguais uns aos outros. Não devemos carregar inveja de dom, não devemos ter inveja de ninguém porque queremos ser iguais ao outro e não devemos fazer a projeção de dom, querer projetar o que nós somos nos outros, querer que todos sejam uma cópia de nós para dizermos somos todos iguais. Sermos todos iguais é um dano, é um prejuízo para o corpo de Cristo. Sermos diferentes nos dons nos dá complementaridade. Faz com que eu dependa de você, que você dependa de mim e que todos nós entendamos que a glória é toda do Senhor. Todos nós estamos reunidos, cada um ajudando e servindo aos outros. E por isso nós precisamos descobrir qual é o talento, a habilidade, o dom, aquilo que nós realmente gostamos de fazer, aquilo que nos motiva, que desperta o nosso coração e que nos faz querer fazer aquilo, querer ajudar naquilo. Não se incomode quando você vê que outras pessoas que você faz estão fazendo algo diferente. Pais, não exijam que os filhos sejam a reprodução de quem você é. Deus tem um propósito para cada um deles. Filhos, não se autocobrem, dizendo: o meu pai queria que eu fosse assim. Você não tem que ser conforme o que o seu pai ou a sua mãe estão dizendo que você deve ser. Deus criou você para fazer aquilo para o que ele te chamou. Você recebeu dons e talentos especiais, particulares para você. E você precisa se autoconhecer. Então, busque autoconhecimento. Busque saber a respeito daquilo que você faz com facilidade. Você foi formado para servir a Deus. E você foi formado no ventre da sua mãe já com um propósito de Deus. Como Davi falou ali no Salmo 139,
Eu amo ao Senhor porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe de forma complexa. O Senhor me realizou, o Senhor me criou, o Senhor me formou. Então foi o Senhor que formou você. Veja quais são os teus dons que Deus deu a você. E entenda que esses dons são dados para o serviço ao próximo. Segunda tarefa é um versículo para memorizar. Deus age por intermédio de homens e de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. 1 Coríntios capítulo 12, se você ler o capítulo inteiro, você vê que 1 Coríntios capítulo 12 é um capítulo que fala a respeito da diversidade de dons. E Paulo, que é o autor dessa carta que ele escreveu para a igreja de Corinto, ele vai explicando para nós que as pessoas têm vários dons. Ele fala ali sobre 9 dons. E ele explica que todos fazem parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. Tem até uma passagem que ele faz uma pergunta: como que o olho vai dizer ao pé: você é apenas o pé, e eu é que sou o olho que direciona o corpo? E como que o olho pode chegar a algum lugar se não tivesse o pé? Então, ele fala ali que todos dependemos uns dos outros. E uma pergunta para meditar: de que modo posso me ver servindo outras pessoas e gostando disso? Essa é uma pergunta para que cada um reflita. Pense: o que você pode fazer? De que forma, de que modo você pode ver que você pode ajudar os outros e que você gosta de fazer isso? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. A graça e paz de Cristo. Amém.